Pronto, começamos a gravar. Bom dia, tudo bem, sociedade? Enfim, eu acho que hoje a gente tem um tema importante para discutir, que é o tema do sono, né? A Bia deu uma mergulhada um pouco, deu uma pesquisada sobre o tema, para a gente trazer alguma informação que seja importante, relevante, dentro da psicologia, dentro da aplicação diária. E vamos lá. Bia, pode começar, manda bala. Vou introduzir, então, algumas coisas que eu estive lendo, tá, gente? Olha só, você estava falando sobre esse tema interessante, né, Felipe? Por que que ele é interessante? Porque quase é um tema universal, né? Todo mundo tem alguma coisa para falar sobre sono. Quando a gente começa a falar sobre isso, todo mundo tem uma opinião para dar, ou então uma queixa para falar sobre isso. Então, é até um tema que permite a gente conversar com outras pessoas, né, sobre ele. Mas vamos lá. Por que que esse tema é interessante? Além dele aparecer muito na clínica, eu acho que pessoalmente ele é muito interessante, né? Para a gente entender um pouquinho dos nossos padrões de sono, e nós todos temos filhos pequenos, eu acho que sono é uma coisa que intriga muito, né, quando a gente tem filho pequeno, porque é aquela coisa que você chega no parquinho, tem um monte de mãe falando que a criança dorme a noite toda, e você fala, gente, o que come essa criança, né? Porque lá em casa não é assim. Pelo menos aqui em casa, a experiência que eu tenho é que tudo atrapalha sono, assim. Então, você saiu da rotina, a criança está nascendo dente, tem uma febre, tudo vai ter interferência no sono. E por que, né, E que esse sono... eu acho que tem interfaces importantes também, porque assim, uma coisa que eu vejo que a clínica mostrou com o tempo, e como que a gente aprende pouco sobre o sono durante o curso de psicologia, e como que eu percebo a influência do sono na abertura, no agravamento de quadro sintomático. Então, assim, o paciente, por exemplo, é impressionante, o paciente borderline, o paciente TDAH, quando tem alteração do sono, assim, dos que eu lembro, que eu vejo, assim, agora de cabeça, que eu vejo uma mudança muito característica, é o paciente TDAH, o paciente bipolar, quando ele dorme mal, o quadro agrava muito rápido, é impressionante, sim. E se não tomar cuidado, se esse cara não botar o sono como um critério de prioridade, esse quadro vai piorar cada vez mais. Então, assim, isso, pelo menos no curso de psicologia, costuma-se não ser nem discutido. Entende? Então, o tema acho que é fundamental e pouco levado a sério dentro da academia. Sim, e isso que você está dizendo, Felipe, é super importante, por quê? Porque para a gente que é clínico, essa informação do sono é uma informação sintomática também. Às vezes a gente não leva isso como sintoma, a gente fica, às vezes, rastreando sintoma emocional, por exemplo, né? Mas o sono é um sintoma importantíssimo, então eu também percebo isso. Bipolaridade, né? Alguns transtornos, eles tem essa desregulação do sono como talvez uma fase inicial do transtorno, assim, percebo isso com muita frequência também. Mas então vamos lá, nessa busca que eu fiz, eu fui pega por um livro que eu achei muito interessante, porque o título dele me chamava a atenção, que é o Porquê Dormimos. E esse livro é de um neuropsicólogo, ele se chama Martin Walker. E esse cara, ele é muito estudioso na área de sono, assim, é muito interessante esse livro dele, porque ele vem trazendo muitas pesquisas, e eu particularmente gostei muito do livro, porque ele faz uma leitura do comportamento de sono como algo evolutivo, né? Então, como eu também tenho essa leitura por conta do meu doutorado, do meu mestrado, isso foi bem interessante para mim, entender assim, nos animais, como que é essa história do sono, como que isso foi evoluindo até chegar na gente, né, nos primatas, enfim. Então, vou trazer um pouquinho dessa ideia que ele traz, que inicialmente ele traz a função do sono, né? Por que o sono teria função? E essa função, pensando muito que se a gente olhar para o sono, a pessoa fica ali, imóvel. Então, primeiro, ela fica muito mais suscetível a predadores, se a gente pensar num ambiente de evolução. Segundo, o sono não faz com que a pessoa possa correr atrás de comida. Não faz com que a pessoa possa correr atrás de parceiro. Não aumenta cuidado com prole. Então, por que que esse comportamento teria uma função evolutiva importante? Né? E para a gente entender também que se ele, em termos de espécie, se ele vem se desenvolvendo em outras espécies
E na gente até hoje tem que ter alguma função muito importante para ele dar conta. Então ele começa o livro falando isso, que eu acho uma discussão muito interessante, né, para a gente entender em termos filogenéticos esse contexto mesmo. Então vamos lá. O sono ele vai ter muitas funções na nossa vida e como que a gente sabe disso? Por quê? Porque quando a gente fica privado de sono, algumas coisas acontecem, né? É engraçado, vou até abrir isso aqui para todo mundo. Nós todos temos filhos pequenos, então muitas vezes a gente está privado de sono por conta dos padrões dos nossos filhos. Então, assim, a gente se perdoa muito por alguns erros cometidos em relação à memória, né? Então, o sono afeta amplamente a memória, afeta a falta de sono, né? Amplamente a aprendizagem, mais o quê? Problemas cardiovasculares. Então, assim, é como se a falta de sono, a privação de sono, em algum momento, vai gerando quase um sistema meio colapsado no nosso corpo. Então, ele fala que dificilmente algum tecido do nosso corpo não precise do sono para sobreviver, né? Para continuar funcionando de uma maneira natural. Quando na faculdade eu lecionava a matéria de processos psicológicos básicos, um grupo apresentou um estudo muito legal. Eles apresentaram um caso, eu não lembro o nome, onde um homem nos Estados Unidos quis bater o recorde mundial de tempo sem dormir. E nisso que ele foi tentar bater o recorde mundial do tempo sem dormir, isso acabou se tornando um dado importante até como ponte para a investigação de alguns processos do sono, porque ele chegou a um determinado momento que ele começou a ter, em vigília, ou seja, acordado, um padrão neurofisiológico muito parecido com alguém em sono REM. Então ele começou a quase que sonhar acordado, ele começou a ter delírio, ele começou a ter uma série de alterações perceptivas, de input sensorial. Então, assim, e aí eu lembro que esse dado foi um start importante para estudos, para ver o seguinte, olha, não só o sono é uma necessidade fisiológica básica, como também algumas fases do sono, né, que é o sono REM, que é o sono de movimento dos olhos rápido, se mostrou também essencial. Então, assim, a pessoa pode até estar privada de sono, mas ela não consegue ficar tanto tempo privada do sono REM, por exemplo, do padrão de funcionamento do cérebro no sono REM. E aí o contrário é verdadeiro. Como algumas medicações psiquiátricas alteram a arquitetura do sono, dão uma quebrada, né, nessa distribuição aí entre sono REM e sono não REM, o curioso é observar que quando o paciente vai sendo privado do sono REM, ele tem alterações significativas também em alguns padrões de comportamento, ou seja, ele dorme, ele teoricamente está apagado, mas ele não tem um processamento fisiológico tão bom por conta dessa privação toda. E completando isso que o Felipe está dizendo, Felipe, já que você introduziu sobre o sono REM e não REM, vamos falar um pouquinho sobre isso, assim, porque nessas pesquisas, né, que ele mostra, ele fala um pouquinho sobre esse desenvolvimento em termos de espécie. Então, assim, as espécies mais primitivas, répteis, elas só apresentam sono não REM. E aí, o sono REM, ele é visto mais nos mamíferos, né? Então, com certeza, o sono REM, ele tem uma função de dar o suporte para o sono não REM. E aí, o que ele fala? Vamos fazer essa diferenciação só para as pessoas entenderem, é mais didático mesmo, né? Que o sono não REM, ele tem 3 fases, que é a fase de transição, leve e profundo. Cada fase tem a sua função, mas a fase do sono profundo, ela é muito importante para o nosso corpo no geral. Então, para crescimento, sistema imunológico, é no sono não REM que a gente vai ter esses processos. Só que o que o sono REM traz, então, em todo esse contexto? Ele é parte fundamental da saúde mental e emocional, né? Por quê? Porque ele tem uma atividade cerebral intensa, é o momento onde as pessoas sonham, né? Então, é no sono REM, e até tem uma discussão, né? Quais animais têm sonho e quais animais não têm. Então, os sonhos são vívidos no sono REM, é um processo emocional que consolida a memória, então a gente precisa do sono REM para isso também, e tem uma característica de paralisia muscular.
Exatamente porque como a gente sonha, para a gente não ter uma ação de sonho, você sair fazendo aquilo que você está sonhando, você precisa dessa paralisia para né, você não ter a ação em si. E, inclusive, isso é o que não acontece no sonambulismo. Está todo mundo rindo aqui, né? Mas é porque a gente tem um amigo aqui que tinha um padrão um pouco de sonambulismo por aí. Quer falar, Felipe, se defender e tal? Não, então, vamos lá. É interessante isso, porque assim, essa coisa do sono REM, se você não tem inibição motora, e se não me engano, isso faz tempo, tá, gente? Assim, isso se dá numa região ali no tronco encefálico, uma interrupção da mensagem é, elétrica, né, dos impulsos elétricos para sistema nervoso motor, tudo mais, você acaba tendo de fato sonambulismo. E isso durante a ativação do sono REM fica muito acentuado, né? E aí é engraçado, porque aí voltando à história então do caso, quando ele começou a ter um padrão fisiológico, quando o rapaz lá que tentou fazer o recorde mundial de tempo sem dormir, quando ele começou a ter um padrão neurofisiológico muito parecido com o sono REM, ele começou a ter uma dificuldade e uma disfunção motora. Então ele começou a ter muitos espasmos, muita dificuldade de controlar o próprio corpo. E isso, como um padrão análogo, é muito interessante, assim. Agora, e é engraçado essa divisão que você fez, Bia, que é isso, assim, o sono não REM profundo, ele é muito responsável por esse revigoramento fisiológico, né, de tecidos, tudo mais, enquanto o sono REM é muito importante para um revigoramento cognitivo, né, então parece que cada um tem uma função mais específica aí. Para a gente entender, Bia, como parâmetro, o livro fala de algumas definições temporais, assim, porque hoje todo mundo tem, hoje não, todo mundo não, assim, algumas pessoas têm aplicativos, eu tenho um aplicativo no celular que manda no relógio que manda para o celular, e aí ele fala assim, 2 horas de sono REM, 2 horas de sono não REM, ou 1 hora de sono profundo. O livro dá algum parâmetro? Estou perguntando só para você falar assim, como assim, para o clínico direcionar, acho que você precisa pelo menos de tanto. Tem um pouco disso? Então, ele fala, Renan, o seguinte, que a noite, ela é dividida em ciclos de sono. Inclusive, por isso, né, que as crianças, bebês recém-nascidos, eles fazem aqueles momentos de acordar, porque é como se eles tivessem completado os ciclos de sono, né? E aí, no adulto, em média, esse ciclo REM mais não REM, ele dura 90 minutos. Só que isso, ele vai variando ao longo da noite. Então, assim, no início da noite, se eu não me engano, ele fala que o REM é maior, e depois isso vai diminuindo até chegar na manhã, né? Então, isso vai ser variado. Mas ele traz esses parâmetros, né? E aí a gente está até falando sobre essa coisa do recém-nascido, né? Que tem, se a gente pensar biologicamente, ele já vem programado, né? Com algumas questões relacionadas ao sono, mas também tem toda uma aprendizagem. Por que a gente fala da importância da rotina em relação ao sono? Justamente porque ele tem, então, um input interno, né, sobre esse ciclo, sobre como que essas coisas vão acontecer, mas o recém-nascido, ele não sabe o que é dia, o que é noite, o ritmo circadiano dele ainda é totalmente confuso. Então, assim, por que é importante a rotina? Justamente para você tentar regular esse ritmo circadiano, para ele entender que isso é noite, isso é dia. Nos bebês recém-nascidos, a melatonina ainda não é secretada, né? Ele usa a melatonina da mãe, e aí, a partir dos 3 meses que isso vai começar a funcionar como algo endógeno, né? Então, assim, é muita adaptação para ele conseguir dormir uma noite inteira. Quando a gente começa a estudar isso, é o que a gente vê, né? Assim, nossa, realmente precisa de muita maturidade cerebral, muita adaptação para um bebê e uma criança depois dar conta de dormir uma noite inteira. Então, assim, tem a história filogenética, mas também tem uma história ontogenética que vai influenciar nesse sono, nessa qualidade de sono ao longo da vida. Beleza? Tem só uma reflexão aqui, Bia, para a gente pensar junto, assim, porque quando a gente vê parâmetro biológico de funcionamento do organismo, a gente fala muito sobre rotina
dentro da perspectiva que o corpo meio que tem que ter uma previsibilidade do dia, justamente para não ser tão dinâmico ao ponto dele não perceber as variações, para isso não gerar ansiedade, né? Então, assim, não acontece só com sono, a gente tem que comer num horário, dormir num horário, para o organismo, eu entendo, para não fazer tanta força de ter que criar novos padrões, entendeu? Então, assim, ao mesmo tempo que a gente tem que ter uma flexibilidade, tudo caminha, pelo menos quando a idade passa, ou dentro, assim, ou quando está recém-nascido, tudo para uma rotina, né, gente? Então, assim, o sono, a comida, exercício físico, tudo envolve para o organismo funcionar de uma maneira saudável. Então, Renan, você está falando um pouquinho sobre essa coisa do ritmo circadiano, né? Quando você fala sono, comida, fome. Olha só, tem uma pesquisa que é bem interessante, na verdade, duas pesquisas. Uma que foi feita com plantas, com aquela dormideira. Por quê? Porque eles entendiam que a gente e a planta responde à luz do sol. Então, se não tiver luz do sol, o que vai acontecer? O nosso ritmo circadiano e o ritmo circadiano das plantas vão ficar malucos, né? Essa dormideira, ela responde mesmo ao ritmo do sol, então ela fecha no horário do sol, abre no outro horário, enfim. Então, eles pegaram essa planta e colocaram e fizeram lá um experimento com a planta no ritmo do sol, beleza. Depois pegaram a mesma planta e colocaram numa penumbra. Se acredita que existe um ritmo circadiano endógeno? Então, por mais que ela desregule um pouquinho, tipo, sei lá, 3 horas para cá, 2 horas para lá, ela consegue sozinha produzir um ritmo endógeno. E isso também acontece com a gente. E como que descobriram isso? 2 pesquisadores muito dos malucos foram eles mesmos para dentro de uma caverna e colocaram camas nessa caverna. As camas eram até, assim, tinha água em volta do pé da cama para não subir nenhum bicho e tal. E era uma caverna totalmente escura. E eles ficaram lá, eu acho que foram 30 dias, alguma coisa assim. E aí eles tinham comida lá e tal. E aí eles descobriram também que a gente, mesmo sem a luz do sol, a gente tem um ritmo circadiano que também atrasa, se a gente não tiver a luz. A luz é como se ela fosse sincronizar o nosso ritmo circadiano. Por quê? Porque o ritmo circadiano do nosso corpo, ele não é de 24 horas certinhas. É como se fosse 24 horas e 15 minutos, mais ou menos. Só que isso, na prática, não daria, né, assim, para fazer, porque sempre ia sobrar 15 minutos. Então, esses outros elementos, Renan, que você está trazendo, então, a alimentação, o exercício físico, eles têm essa função de sincronizar o nosso ritmo circadiano nesse processo. Por isso que a gente bate tanto nessa tecla em terapia, e por isso que uma das coisas que a gente fala muito com os pacientes é acorde, abra a janela e veja a luz do sol. Por quê? Porque essa luz do sol, ela vai enviar para o corpo informações sobre secretar melatonina, a hora que vai fazer isso, o processo hormonal. Então, isso é muito importante e fundamental quando a gente quer regular sono desses pacientes que vêm com essa desregulação. Eu acho importante falar também, gente, de uma coisa assim, como que quase tudo que a gente faz no consultório implica, ainda mais que a gente trabalha com análise do comportamento, implica alguma forma de condicionamento. Condicionamento é um outro nome para aprendizado. Então, assim, se a gente está falando que a gente está se condicionando, a gente está falando que a gente está tentando aprender algo, fazer algo de uma determinada forma, tentar automatizar isso da melhor forma possível. E assim, hoje, depois de tanto tempo atendendo, para mim é muito claro, e aí voltando àquela história de casos onde isso é mais agudo, mas de maneira geral, para mim é muito claro que, assim, não há muito como negociar. Ou você faz o processo de condicionamento da higiene do sono, ou você constrói uma melhora nesse condicionamento do dormir, e aí talvez a gente pode até falar disso, né, Bia? Assim, ou a gente aprende a dormir de um jeito certo, ou isso não melhora significativamente. Então o cara ele começa a suplementar a falta de um bom condicionamento com medicação. Não que a medicação seja ruim, pelo contrário, assim, a medicação ela é um agonista, um aliado muito interessante para esse processo, mas se o cara não entender, se o paciente não entender que ele precisa condicionar melhor, ou seja, que ele precisa criar processos de aprendizado para o sono saudáveis, isso não avança. E aí, quando você pega o paciente que tem muitos vícios quanto ao sono, por exemplo, você, não, mas eu durmo melhor com a TV ligada, eu durmo melhor com a luz acesa. Ele pode até ter uma história
onde por algum motivo esse estímulo que não deveria ser condicionado a sono está atuante, está ativo, só que é inegável que, ainda mais pegando tudo que você está trazendo, Bia, que o que esse cara está fazendo é anti-orgânico, é anti-evolutivo. Então, assim, evolutivamente falando, nossa espécie não foi preparada para dormir de luz acesa. Evolutivamente falando, nossa espécie não foi preparada para dormir com um estímulo ativo o tempo todo, né? E aí tem uma coisa curiosa também. Eu percebo que o paciente com TDAH especificamente, ele costuma trazer mais problemas nesse condicionamento do sono no consultório. E isso, a hipótese é qual? Como ele tem um problema na, entre aspas, na filtragem da informação que ele recebe do ambiente, como ele fica muito sob controle de estímulos que ele talvez não deveria ficar. Então, por exemplo, o cara TDAH, de dia ele está ali, ele está prestando atenção na aula, e ele não consegue não prestar atenção num outro estímulo do ambiente que não deveria estar chamando a atenção dele. Esse processo se dá também durante o sono. Então, muitas vezes o paciente TDAH, ele tem uma dificuldade porque ele está tão hiperativo, mentalmente hiperativo também, que como ele não filtra muito bem a estimulação, ele muitas vezes acaba sendo condicionado aqui a criar uma estimulação tipo TV, tipo música, uma estimulação que vá distraí-lo para que ele seja capaz de dormir. Só que cria-se um problema junto a isso. Ele se distrai para ser capaz de dormir, ele tem essa estimulação, só que é um sono de péssima qualidade. É um sono que ele é zero reparador, entende? Então, assim, e uma das coisas que eu acho que a gente tem que fazer é convencer esse cara de que ele precisa construir ali uma higiene do sono, uma saúde do sono melhor, por mais que dê um trabalho gigante no começo, porque ele está mal condicionado, ou seja, ele criou um vício muito ruim para o processo de sono dele. Ô Felipe, quando você fala sobre essa coisa do sono não reparador, eu acho que tem outra coisa também que a gente precisa introduzir aí, que é a história do álcool, né? Muitas pessoas, elas acham que o álcool, ela dá muito sono e você vai ter um sono muito bom e tal. E não é isso que você sente. Normalmente, quando você ingere o álcool, até em poucas quantidades, você até entra num sono NREM, né? Não REM mesmo. Mas isso não vai para sono REM, o sono REM fica muito fragmentado. E aí você não tem essa sensação mesmo, né, de reparação. Você tem uma sensação, talvez, de um adormecimento rápido, um relaxamento, mas isso não completa esse ciclo do sono. Então é bem importante da gente pensar isso. Perfeito, você relaxa, mas você não vai conseguir, por exemplo, no outro dia fazer maratona. Então, pera lá, como que você dorme? Porque é legal você falar isso, porque o cara bebe e ele entende que ele dormiu profundamente, mas se ele tivesse dormido profundamente, ele teria uma reparação profunda. E aí então por que ele não consegue ir lá e correr uma maratona, né? Então assim, ele não vai correr porque exatamente ele tem ele se prejudica no processo de reparação do sono, apesar de ter ficado relaxado. E o senso comum fala que depois de uma ressaca, para curar a ressaca, você tem que beber mais, justamente para continuar relaxado, porque o cara tá morto, né? O cara tá destruído.